Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Muito boa tarde, bom dia, boa noite pra todo mundo que tá aí do outro lado da televisão. Oi, Cecé, bem-vinda de volta. Por que de volta? Você tá viajando mais que... A pessoa, Liminha, quando vira rico e blogueiro hoje em dia, blogueiro não que o pessoal fica nervoso, é criador de conteúdo. Então, tem que falar... Na minha idade eu falo blogueiragem. Blogueiragem, eu também, mas aí falam que tá não pode, né, a categoria, então... E Cecé, como você é os dois, então você tá viajando demais, viu? Eu vou falar com a sua chefe pra você... A gente vai cortar metade do seu salário aqui do podcast. Eu tô em busca de conteúdo, só isso. Aí você mandou bem. A gente viaja pra buscar conteúdo. Aí você mandou bem. Liminha, hoje a gente trouxe um cara aqui. O cara é um case de vários aspectos que a gente vai conversar hoje. Então, rapaziada, vocês estão em casa, peguem a pipoca de vocês... a marmita, o que vocês forem comer aí, fiquem ligados que hoje vai ter muita informação importante aqui para quem pratica esporte, para quem não pratica. E é isso aí. E eu já quero abrir primeiramente falando uma coisa, duas coisas na verdade. Primeiro, não esqueçam de deixar o like de vocês, isso está ajudando bastante a disseminar o conteúdo do canal. A gente vem crescendo bastante, graças ao apoio de vocês aí, tanto no Spotify quanto no YouTube, então... Valeu, rapaziada. Não esqueçam de deixar o like. Mesmo se você não gostar, deixa o like, que ajuda a gente, tá? Então, não esqueça, é importante. E uma segunda... Só dá dois cliques, só bater o você dedo vai lá. perder um segundo. Vai lá, bate o dedo, já era. E a segunda coisa é agradecer o pessoal da Instituto Olimpo, que virou parceiro nosso aqui. Tá ajudando bastante a gente no nosso projeto pra Lima. Então, mandar um abraço aí pro Henrique, pra galera da Olimpo. Tá dando um suporte nas físios, consultas médicas. Então... Valeu, rapaziada. Obrigado pela parceria. Vocês estão auxiliando pessoas que precisam e não têm condição de praticar um esporte. Então, vocês estão fazendo um papel fundamental aí. Mas, Liminha, roda a vinheta que hoje eu tô cheio de dúvida aqui e a gente precisa conhecer esse cara. Peu, seja muito bem-vindo ao Buraco no Asfalto, cara. Prazer te receber. A gente tava tentando aí marcar com vocês aí, com você, com o Fê. Agenda complicada de vocês, mas, cara, prazer te receber. E já começa contando sua história, que acho que Nossa. vai ser igual o EP da Val, Liminha. Fala assim, se apresenta, não vão fazer mais nenhuma pergunta, porque o cara, o currículo do cara... Mas a Val é bruta, né? Não, você também, o seu currículo aí é uns 45 Com minutos. a Val nós não conseguimos fazer perguntas. Aí a gente combinou, vamos marcar um próximo, aí só a gente faz perguntas. Parte Porque dois. até ela contar toda a trajetória dela, nossa... Não, muito legal, cara. Eu até antes de falar de mim, falar da Val, né, cara? Porque a Val, assim, eu pude acompanhar muita coisa da vida dela por conta de um dos projetos que eu faço, né? A primeira meia maratona dela lá no Jalapão, no Bota Pra Correr, onde ela conheceu o Edu, o marido dela. Ela conheceu ele no Bota Pra Correr. Mas antes de entrar nessa história, né? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Assim, me sinto honrado em poder vir aqui compartilhar um pouco da minha história, dos meus afazeres. Conheço o podcast de vocês, vários amigos já passaram por aqui, então vocês estão de parabéns. E é uma honra, de verdade, poder vir compartilhar um pouco dessa vida louca que eu levo. Né, falando rapidamente, né, sou casado com a Bela, pai da Catarina e do Bento, antes de mais nada. Tenho 42 anos, entrando nos 43 esse ano. Hoje eu sou empresário do mundo esportivo, sou triatleta amador e sou empreendedor dentro do mundo da cannabis medicinal, né? E eu acho que assim, eu tenho isso tudo meio que tá muito a ver com o propósito da minha vida, né? Que às vezes as pessoas falam que é meio romantismo, meio tal, mas assim, eu gostaria que realmente todo mundo fosse feliz. Queria trabalhar no esporte, eu sei que esporte produz hormônios que deixam as pessoas felizes, a cannabis medicinal ajuda as pessoas a ficarem felizes, mas isso é por egoísmo meu, porque eu sei que quem está feliz não enche o saco. Então, para mim, acho que se todo mundo... falo isso, se a gente pudesse ter um mundo mais feliz, acho que seria tudo mais fácil. E dentro dessa minha frente, né, não sei quando eu já vou falando tudo, né, tem a Icons, né, que é a minha empresa de marketing esportivo, onde eu gerencio e auxilio alguns atletas, muito no foco de atleta olímpico, né, desde na parte comercial, na parte de projetos pessoais ou mesmo de imagem, e desenvolvo projetos esportivos para empresas que queiram usar o esporte como estratégia de marca. Então, entender muito com quem que essa marca quer conversar, qual que é o seu público, qual é o seu propósito como marca, como produto, e desenvolver projetos que são um pouco mais customizados, né? Eu gosto de falar que a Icons ela é quase que um hub de marketing esportivo, onde eu gosto de juntar criativos para determinadas modalidades de projetos, para que a gente consiga, de fato, criar algo que seja diferenciado e relevante para o atleta, seja amador ou profissional,
no sentido de performance, o cara sentir que ele está entrando num evento bacana de performance, que ele vai se testar, e para a marca que ela de fato consiga conectar com esse público e também produzir seu conteúdo, que a gente sabe que hoje, né, o que dita o crescimento de uma marca, do mercado, é muita produção de conteúdo, aquele conteúdo real e tal. E dentro da Icons, assim, tem vários projetos muito bacanas, mas falando aqui do Buraco no Asfalto, os dois projetos que eu mais me orgulho, assim, acho que dentro de corrida, é o Bota Pra Correr da Olímpicos, que a gente criou lá em 2000, entre 18 e 19. Lembro até hoje quando o Márcio Calage me chamou para conversar, que ele queria montar um projeto que só a Olímpicos como marca brasileira pudesse fazer. Ele tinha um sonho de fazer uma corrida no Jalapão. Falei, cara, dá para fazer. Por que no Jalapão? Assim, tem alguma particularidade assim? Olha, todos os destinos têm uma particularidade. O Jalapão era o sonho do Márcio. Sim. O Márcio falou assim, cara, acabou de ter a novela, todo mundo tá falando, ninguém conhece. Tinha acabado de ter a novela. E assim, todo mundo falava muito do Jalapão, o que é o Jalapão, como que é o Jalapão. E acho que até tinha um pouco dessa... Pô, Tocantins é um estado novo, parece que nasceu uma terra nova no Brasil, assim, que sempre teve lá, por conta da novela. E ele tinha muito essa vontade, essa coisa meio lúdica de querer fazer um negócio lá, só que não sabia se era viável, porque ele sabia que, o Jalapão é o deserto, né? Você tá no meio do deserto. Falou, dá pra fazer sim, porque... A gente já tinha estudado o Jalapão, porque em 2015 a gente organizou o Campeonato Mundial de Corrida de Aventura no Pantanal. Só que para sediar o Mundial no Brasil, a gente estava pleiteando e negociando com diferentes estados. E o Tocantins e o Jalapão era uma das opções. Então a gente já tinha um pouco estudado aquilo lá, então eu já sabia que dava para fazer. E aí eu falei, bom, precisamos de mais 2 etapas. Eu falei, cara, Pantanal. Pantanal é mágico, ele quer... Pô, uma coisa que só uma marca brasileira pode fazer, levar para descobrir o Brasil. Sim. A Nike não pode, a Nike não pode falar assim, vou te levar para descobrir o Brasil correndo, mas quem é você? Eu sou brasileiro, né? Agora a Olímpicos é uma marca que nasceu, então foi muito disso. E os destinos, né, principalmente no início, tinha muito a ver com a minha história da Chub, da minha irmã. Porque eram lugares que a gente já correu, por exemplo, a Pantanal, né, foi em questão do Mundial, a gente tinha uma excelente relação e o Pantanal precisava muito desse olhar por conta das queimadas, por tudo que vinha acontecendo lá na região. E a terceira etapa foi Alter do Chão, que era a chegada da EMA da Amazônia de 2001. Então, que eu conhecia, tinha corrido lá, entendia, falei assim, pô, são paraísos que a maioria dos brasileiros acho que ainda não conhecem. Ou se conhece, por exemplo, muita gente fala, conheço Pantanal, já fui para Bonito. Só que Bonito não é Pantanal. Né? Então, então tinha muito essa vontade de fato levar as pessoas para viverem uma experiência diferente, uma corrida diferente, que não era bater RP, não era sobre os 21 quilômetros mais rápidos, 10, não, era sobreviver o Brasil, descobrir. Tanto que no primeiro ano, a Olímpicos nem tinha a família Corre, era corrida na terra com areia, corrida sobre ponte em lugares alagados do Pantanal. Você já tinha o corre, não, dos tênis, né? Não. Que acabou ficando... Virou um ícone. Virou um ícone, exatamente. Não, cara, o primeiro corre, né? O Corre 1, se a gente pode chamar assim, né? Foi lançado para Alter do Chão. As primeiras etapas tinham... E lógico, né? O Márcio vinha com essa ideia, vou até fazer esse parênteses, que era muito interessante. Assim, o Márcio é um cara que eu admiro muito porque ele sacou o game. Antes disso, né, o Olímpicos estava querendo entrar no mundo da corrida, mas tinha lá suas campanhas publicitárias com Bruno Galhaço, Giovanni Bank e Chico Salgado. A cara que você fez, você é corredor. Sou e eu ouvi seu EP com a galera do Três Lados da Corrida. Então você sabe. Só que assim, cara, quem é corredor, eu não vou olhar pro tênis... Gente, pelo amor de Deus, não tô falando mal do Bruno Galhaço nem nada, mas o Bruno Galhaço, ele é ator, ele não é atleta. Sim. Então, se eu quero comprar um tênis de corrida, eu não vou ver o tênis de corrida que o Bruno Galhaço está usando. Sim. Para me inspirar num tênis. Eu vou procurar um corredor que eu admiro, vou ver, vou ouvir, e aí vou buscar aquele produto. E o Márcio sacou isso. E era uma época que estava tendo um comercial da novela das 9. Bruno Galhaço, o casal tá sempre em alta, na verdade, né? Mas era o comercial deles, aqueles comerciais bonitos de novela das 9, não sei o que e tal. E o Márcio... E aí eu posso estar romantizando um pouco a história, mas é como a gente conta. Mas ele chegou e falou assim, cara, me dá a verba de um anúncio desse que eu quero fazer um evento. E aí que surgiu a ideia do Bota Pra Correr. Então, o Jalapão, quando a gente fez o Jalapão, não tinha nem anunciado a segunda e a terceira etapa. A ideia era viver o Jalapão, ver como que ia sair o Jalapão, para daí... Ia ser um piloto, né? Era meio que um piloto. Até porque todo mundo chamava a gente de louco, né? Os outros parceiros no início falavam assim, mas como assim? 7 horas de 4x4 até o local da prova? Vocês estão doidos? Eu falei, não. Você já andou de 4x4 num deserto? Você já fez uma viagem dessa? Isso já é experiência. Então a gente foi muito com esse intuito. Então assim, mas eu lembro direitinho, cara, a prova foi sábado, eu acho, no domingo, os caras, vamos anunciar Pantanal, Alter do Chão. E aí nisso me chamaram para uma outra concorrência, que era Under Armour, e fez esse outro projeto, que é um dos projetos que eu mais sinto orgulho, assim, que realmente foi muito legal, que foi o Under Armour Knockout Run,
que teve lá em 2019, enfim, aí depois veio a pandemia, o projeto acabou, que a gente reinventou uma forma de disputar a meia maratona, né? Que a gente quebrou em rounds, com baterias, com classificação, era muito estratégia, você tinha a área dos atletas, que só o atleta entrava, o atleta decidiu o que ele fazia entre uma bateria e outra. Enfim, isso tudo para contar um pouco da Icons, né? Depois, enfim, a gente entra nos outros assuntos. Tem o Atleta Cannabis, que é essa comunidade que eu e o Fê... Na verdade, o Atleta Cannabis, né? O Fê Paternoster é meu amigo há mais de 25 anos. Ele trabalha com cannabis medicinal do Brasil, um dos precursores disso, desde 2017, viajou o mundo. Ele montou uma das primeiras empresas de cannabis do Brasil, o primeiro fundo brasileiro de investimento de cannabis. Criou toda a operação com os caras, mas, enfim, não vou entrar na história que é dele. Saiu de lá e estava vivendo a sua quarentena após o business. E ele, como atleta amador, ele queria contar a história dele como atleta de cannabis medicinal. E aí ele criou o @Atleta Cannabis. E começou a contar do dia a dia dele. Só que o negócio deu um boom tão grande. O mercado esportivo, atletas olímpicos procurando, mas como assim? Não sei o que, nunca ninguém falou disso no Brasil. Só se falava em patologia, né? Parkinson, epilepsia refratária, Alzheimer. Ninguém falava como qualidade de vida que é o esporte. Nesse momento, o Fê fala assim, caramba, meu, eu não entendo de esporte, do mercado esportivo. O que entende é o Peu, que é meu amigo. A gente fez corrida de aventura quando a gente tinha 18 anos. Então, a gente teve essa vida junto de esporte. A gente morou, uma época que eu morei em Barcelona, a gente morou junto lá. Enfim, ele sabia o quanto eu entendo, o quanto eu sou viciado em esporte. Né? Minha mulher fala que eu sou dodói do esporte. Então, eu assisto tudo na televisão, de futebol, a bote, a curling, o que for, masculino, feminino, eu gosto de tudo. Ela fica meio doida com isso, mas faz parte. E aí ele falou assim, Peu, dá uma olhada nisso aqui, cara. Na hora que eu comecei a entender, eu falei assim... E daí tentar uma coisa que eu na minha vida. Eu falei assim, cara, eu preciso entender isso aqui um pouco melhor. Eu comecei meu tratamento de cannabis. Isso foi meio que paralelo. A minha mãe teve câncer e ela usou a cannabis medicinal no tratamento de câncer dela. Então, eu já estava vendo e acompanhando como que era isso, assim, na questão patologia. Ela foi contra o oncologista dela, não contou pro cara, mas... Tipo, minha mãe teve uma... Graças a Deus, ela se curou e, assim, a passagem dela por químio e rádio e tudo foi muito mais tranquila por causa da cannabis medicinal. Não caiu o cabelo da minha mãe. A químio dela era químio de 96 horas. Ela passava 4 dias recebendo químio constantemente. Ela fazia a rádio, acho que 3 vezes por semana. Cara, não caiu o cabelo da minha mãe. Ela não teve náusea, então assim... E aí eu comecei a fazer o tratamento. Aí eu acabei falando um pouco antes, né? Eu falei aqui ainda. Cara, eu... Vindo, né, dessa terceira questão, né, da minha terceira frente, que eu sou hoje triatleta amador, eu sempre fui esportista a vida inteira. A minha base no esporte, eu falo que é a corrida de aventura, que foi o que eu fiz por mais tempo. Disputei provas na Patagônia, na Amazônia, Brasil afora. Só que eu tive, de 2010, 2011 para 2017, mais ou menos, foram uma série de lesões que foram me tirando cada vez mais do esporte. Por uma questão de dor crônica, por uma questão de você sentir dor o dia inteiro, não dormir direito, você não ter uma boa recuperação. E aí, né, atleta amador, então tem o trabalho, então você tem que trabalhar além de treinar, então eu não conseguia mais evoluir e virou meio que hobby. Até que teve um ano que eu praticamente parei de fazer esporte. Quando enfim, ter o corpo inteiro remendado, mas quando eu operei o LCA direito, eu estava montando o Mundial de Aventura no Pantanal. E aí a gente tinha uma travessia, a gente ia fazer a travessia da Serra da Molar, que o cálculo era 20 horas. Com 6 horas eu escorreguei e rompi o tendão o LCA, o ligamento cruzado anterior. Só que eu tive que andar 24 horas até conseguir ser resgatado. Sem o LCA numa montanha que nunca ninguém tinha cruzado, a gente estava montando um percurso. Aquilo fez meu joelho ficar gigante, pós-operatório, todo complicado. Eu bati 110 quilos por conta daquele período. Eu não acredito. Eu fiquei com 110 quilos, porque eu passei 7 meses parado, trabalhando, já vinha naquela coisa da dor crônica, só ficar, mais uma. E lógico, aí melhorou do joelho, fui voltar a treinar, e lógico, eu já tinha sido atropelado, eu já tinha tido um acidente de snowboard, atropelado, um carro passou no farol vermelho e me arremessou para cima de bicicleta. E num outro caso, num campeonato de snowboard, também tinha machucado a coluna. E aí, com 110 quilos, fui voltar a correr, machuquei a coluna, mais lesão. E aí, eu lembro assim, a pior foi 2017, que eu tive a alta da minha coluna. E aí, fechei a boca, parei de beber. Eu falei, preciso emagrecer sem fazer esporte, por conta da coluna. Eu lembro direitinho, meu médico falou assim, ou você emagrece ou você vai pra cadeira de roda, que a tua lombar é de um cara de 80 anos. Eu tenho 3 hérnias de disco e 2 protusões só na lombar, entre a L1 e a S1. Assim, eu não conseguia... Essa postura assim, eu não conseguia ficar 5 minutos. Assim, do jeito que a gente está aqui conversando.
E aí, putz, emagreci, consegui emagrecer, parei de beber álcool, parei um monte de coisa, mudei muito a minha dieta. E aí na sexta-feira eu tive alta, domingo eu treinei, segunda-feira eu sofri acidente de moto, coloquei mais 3 pinos no ombro. Então eu via meio que quase Você já que... gastou as suas 7 vidas. Não, 7? Não, minha mãe... Acho que você Conversa com já... minha mãe pra você ver. Né? Né? Então, assim, e no final daquele ano foi bizarro. No final daquele ano me separei, eu era casado, me divorciei. No final eu ia passar avião com a minha família na praia, vou ficar quietinho com meus pais, com a minha mãe na praia. Cheguei, primeiro dia na praia, uma porta de vidro que na nossa casa de praia que existe há 40 anos, quebrou, cortou meu pé. Fomos na Santa Cá de Ubatuba, perdi a sensibilidade do pé direito, assim, é bizarro. Só que aí, enfim, voltando, aí veio a cannabis. Eu falei, cara, comecei a usar isso, tem toda a questão do ajuste de dose, vocês conversaram com o Dr. Beck, então vocês sabem que, putz, uma gota faz a diferença. Não sei se eles explicaram o lance do efeito do U invertido, mas, cara, a cannabis, ela tem um efeito medicinal que é o U invertido. Não sei como eu vou fazer isso para a câmera, né? Mas imagina que você tem um gráfico aqui, estou fazendo para vocês e para a câmera, né? Você tem um gráfico aqui que é o benefício medicinal e a quantidade de gotas. Então, você está aqui tomando 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, 5 gotas é a tua dose. Se tomou 6 gotas, você começa a ir para o outro lado, que é o quê? É o efeito medicinal. Então, por exemplo, o ápice para você, pode ser 5, para você 3, para mim 8, né? Cada um tem o seu sistema endocannabinoide. 5 gotas, você vai ter o benefício total da medicina. 6 gotas, por exemplo, para dormir. Pode ser que você vai dormir bem, mas no dia seguinte você vai acordar meio lerdo, meio chapadão, porque exagerou na dose. Então, assim, no meu processo, foi começando lá, passei na consulta médica, Anvisa, recebi meu tratamento, e fui lá, 1 gotinha, 2, 6 gotinhas. Eu dormi, eu acordei que eu não me reconhecia. Eu acordei assim, parecia assim, cama de hotel arrumada, senta na cama, a cama tá igual quando você acorda. Foi assim, foi surreal. Eu de verdade, assim, eu passei uns 10 minutos, eu acho que no quarto, sentado na cama, tentando entender o que eu tava sentindo, que fazia mais de 5 anos que eu não tinha uma noite de sono, não de 10 horas, mas dormi 6 horas dormidas. Você fecha o olho e só abre no dia seguinte. E aquilo pra mim foi um boom, assim, eu falei, Fê, isso aqui é fenomenal, só que, cara, não é sobre a gente, é sobre o mercado. E a gente foi conversando, e a gente conseguiu, e a gente chegou à conclusão que a gente ia transformar o Atleta Cannabis numa plataforma de conteúdo para as pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida através da cannabis medicinal. Só que a gente precisava informar as pessoas sobre isso. E a ferramenta que a gente escolheu para produzir esse conteúdo e informar as pessoas é o esporte. Porque, visto o histórico cultural que a cannabis medicinal tem no mundo, não só no Brasil, os seus principais preconceitos, coisa de vagabundo, tira o foco, te deixa sedentário, com larica, são só 4 coisas que não funcionam para atleta. Você tem um atleta olímpico que 1 milésimo de segundo põe o cara na Olimpíada ou não, dá medalha de ouro ou o cara perde, foco. O sedentarismo vagabundo para atleta olímpico não dá para falar, né? Não, de jeito nenhum. E a larica também não, porque é aquela questão, pô, o cara tem uma dieta, o cara não pode sair comendo qualquer coisa. Então a gente falou assim, cara, se a gente começar a montar um time de atletas que vão relatar sobre a sua melhora com a cannabis medicinal, na hora que a pessoa fala, porque o negócio é a porta para as outras drogas. Meu, o atleta olímpico passa por doping, exame, tudo, não tem nenhuma outra droga, é só a cannabis medicinal. Tira o foco. Não tira o foco. Na verdade, usando da forma certa, promove foco, promove clareza mental, promove uma sensação de presença que é o que todo ser humano gostaria. E aí que eu comecei a usar isso, eu comecei a ver isso tudo no esporte. E aí foi impressionante, porque nisso, isso foi 2019 para 2020, voltei a treinar, ainda nas raízes de coisa de aventura, então mountain bike, não sei o quê, eu queria voltar a competir, sempre gostei muito, eu adoro competir, eu odeio treinar, né? O Fê fala que eu sou um atleta preguiçoso, mas, né... Para não sofrer na prova, precisa treinar, né? Sofre no treino para não... Enfim. E aí nessa eu falei, cara, vamos pro triatlo. Falei, cara, sempre fui do outdoor, sempre fui na aventura. Ir pro asfalto, cara, nunca tinha corrido uma maratona. Não corria no asfalto, não gostava de correr montanha. Então vamos pro triatlo. E aí dia 3 de outubro de 2021 fiz um sprint. Com uma gravel. Não era nem road, nem nada. Tanto que o cavalete ficou preso ainda no pneu da bike. E foi muito louco, que ali, cara, eu me apaixonei pelo triatlo, porque eu entendi que eu tinha um puta preconceito, desculpa os termos, né? Eu tinha um super preconceito com o triatlon, que eu achava que era uma coisa muito bitolada, força bruta. E eu entendi que o negócio era um game completamente diferente, um lance de estratégia, sim, de equipe. Você tá ali sozinho na prova, mas tem toda uma questão de equipe, de te preparar, te fazer alcançar suas metas. E ali eu me apaixonei pelo triatlon. E aí de lá para cá, de outubro de 2021 para cá, eu já fiz acho que uns 8 olímpicos, 4 meio Ironmans, um full e um sprint.
E aí nisso já enfiei meia maratona, prova de 10K, e comecei a fazer... Que loucura. E o mais louco, né, dentro da cannabis medicinal foi justamente isso, que foi que em 2 anos eu saí de um sprint para 4 meios e um full, e eu falo, isso é graças à cannabis medicinal. Não, com tudo que você teve, cara, ainda... E as suas dores e tudo É inacreditável, mais, cara. Não, eu consegui gerar um volume de treino de iron sem dor, sabe? O que a cannabis medicinal promove para mim, que é, primeiro, né, a questão tirar as dores, a questão do sono, não é que eu passei a dormir mais horas, não. É um sono mais restaurador, eu fico mais tempo em sono REM, né, que é aquele além do profundo. A recuperação muscular pós-prova, por exemplo, o CBG, que é um dos fitocannabinoides, o cannabigerol, ele é super anti-inflamatório. Então, ele ajuda no processo natural e orgânico do seu corpo de desinflamar e de desoxidar, não ficar oxidado, né? Não ter oxidação do corpo, que é muito diferente de você usar um anti-inflamatório químico, que é um processo químico que entra no teu corpo e vai brecar o que está acontecendo ali para fazer aquela coisa acontecer. A cannabis medicinal, imagino que vocês tenham falado com o Beck, a gente tem os receptores, a gente produz o endocannabinoide. Assim como a planta é o fitocannabinoide, fito de planta, cannabinoide que é aquela molécula. O nosso corpo produz o endocannabinoide, endo de endógeno. Então, a gente tem o irmão gêmeo do THC, a gente tem o irmão gêmeo do CBD, a gente produz tudo isso no nosso corpo e tem os receptores para metabolizar isso, que é o CB1 e CB2 que está no corpo inteiro. Então, é um processo anti-inflamatório que é natural do seu corpo. Vamos dizer assim, as células T não vão identificar aquilo como um corpo estranho. Sim. Aquilo é um corpo que faz parte do nosso organismo. Então, é uma simbiose muito mais natural. Por isso que quando a gente fala, né, que é ruim você fazer um treino forte de um anti-inflamatório, porque você perde aquele ganho de performance. Com a cannabis, não. Você ganha aquela performance e ainda recupera mais rápido. Esse que é o grande game changer. Isso por isso que você vê lá nos Estados Unidos todo mundo querendo usar cannabis medicinal para tudo, né? Tudo. Tem até biscoito de cachorro, shampoo, agora tem tudo de cannabis. Você vai no mercado comum. Todo mundo. Que vende alimentos e tal, você encontra tudo lá, tudo. A planta da cannabis, assim, é que foi criada uma contracultura a ela muito grande, que vem de outras questões que nem tem a ver com a própria planta. Tem a ver com a questão da escravidão, que você precisava marginalizar aquelas pessoas. Tinha a grande questão da DuPont, com a indústria do algodão, que estava investindo milhões em indústria do algodão nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que a lei seca estava acabando. Os Estados Unidos tinham um aparato absurdo para fiscalizar a questão da lei seca. Só que aquele aparato estava construído e sem uso a partir do momento que acabou a lei seca. Só que você tinha grande lobby de grandes empresas da indústria têxtil que precisavam acabar com o cânhamo. O cânhamo, como fibra têxtil, que era usado desde a época das caravelas. As velas de Pedro Álvares Cabral, as cordas de Vasco da Gama das embarcações, era tudo feito de cânhamo. O combustível das lamparinas em Paris e Londres era feito de óleo de cannabis, de biocombustível de cannabis. Então a indústria começava a ver uma planta que nasce em qualquer lugar, que tem infinitas propriedades, e o cara estava investindo no negócio errado. Então assim, vamos achar um médico brasileiro que consiga transformar isso numa droga. E a contracultura que é, então vira toda essa coisa da lei seca para a cannabis, fala que é coisa que veio dos escravos, não sei o que, e demonizar a cannabis num grau que eu acho que nem vocês pararam para pensar no tamanho da hipocrisia que tem no mundo. Porque assim, a cannabis você não pode nem plantar, é droga, não pode nem fazer remédio disso no Brasil. Agora, quantos países no mundo plantam ópio, papoula, para fazer opioide, corticoide, etc. E é a mesma coisa que é feito para fazer heroína, cocaína, que são drogas que viciam e matam, comprovado cientificamente, causa dependência instantânea. Mas você pode plantar porque aquilo você faz medicina. Por que a cannabis não? Porque a cannabis tem outras propriedades que nenhuma dessas tem, que é a parte da fibra têxtil, que é a parte do plástico biodegradável, que é a parte do biocombustível. E o projeto mais recente, que é um projeto que eu acho fenomenal, que eu acho que isso, eu fico até arrepiado, que eu acho que é o que vai de fato começar a mudar a visão do mundo sobre a cannabis, é o projeto para limpar Chernobyl. Eles vão plantar maconha, porque a cannabis, ela chupa a radioatividade do solo. Então tem um projeto para limpar Chernobyl que vai ser feito com cannabis. Então assim, é uma planta que nasce em todas as regiões do mundo, até na neve.
E que vasinho, né? E assim, isso que a gente começa a falar desde propriedades medicinais, propriedade têxtil, toda a questão da cadeia sustentável. E é isso, num vasinho, cara. Imagina as comunidades mais carentes para ter uma renda extra de plantar 2 pezinhos ali. Não precisa ser a melhor planta para medicina, mas pode virar tecido. Sim. Pode virar biocombustível, pode virar plástico biodegradável. Então, assim, são tantas propriedades que esse negócio tem que a indústria capitalista não quer que o negócio avance. Você sabe que eu tinha uma impressão que era mais por conta da indústria farmacêutica. Também. Porque... Mas é que a farmacêutica ela consegue parar até um certo ponto. Porque a partir do momento que você tem um remédio químico alopático que não faz efeito e o outro faz, um exemplo é o estado de São Paulo. Quando que você imaginou que um governador de extrema-direita, bolsonarista, ia aprovar o cannabis no SUS? Por que ele fez isso? Porque o sobrinho dele, se não me engano, tinha epilepsia refratária e de 27 episódios por dia passou a ter 1 por semana com a cannabis medicinal. A cannabis ela só tem conseguido entrar em famílias que tinham preconceito pela vivência. Então, assim, a indústria farmacêutica, lógico que tem, porque a cannabis, cara, é um negócio que você começa a tomar por conta de dor de cabeça e no final você está dormindo melhor, você está menos ansioso, você está menos depressivo, você está melhorando a tua performance, você tem uma série de coisas que melhoram, até a convivência familiar melhora. Que a indústria farmacêutica, isso é a ponta do iceberg. Sério? Então, assim, tem toda uma rede industrial. Igual assim, por que no Brasil não tem linha férrea? Por que a gente não investe nas linhas de trem? Porque a indústria do automóvel, a indústria do combustível, a indústria da borracha do pneu, a indústria dos caminhões não querem. É interessante, a indústria de privatização de estrada com pedágio. Por que os caras vão fazer linha de trem para solucionar o problema? As empresas de recapeamento, toda hora o cara recapeia o asfalto, libera, o caminhão passa, estraga tudo, recapeia de novo, não sei o quê. É a mesma coisa da saúde. O médico não quer te curar 100%, porque senão você vai embora e não volta. Então, enfim, aí eu começo a advogar um pouco já em volta da caralho, já não tô nem falando mais de mim. Mas você acha que a gente vai conseguir, através dos médicos, você acha que os médicos, a classe média, eles estão tendo uma aceitabilidade melhor? Eu vou te falar assim, o grande problema, acho que, falando de Brasil, é que eu acho que a gente acabou politizando tudo. Então, acho que até o Conselho Regional Nacional de Medicina também está politizado. Fica soltando notas em função de eleição, porque quer um, não quer o outro. Cara, para vocês terem uma ideia, já foi comprovado cientificamente que o sistema endocannabinoide faz parte do nosso corpo, que ele é ativado na primeira amamentação, porque a mãe produz CBD no colostro. Por que isso até hoje não é ensinado na faculdade? Você faz faculdade de medicina, você sai de lá formado com diploma e você não sabe que o SEC existe. Então, assim, é uma coisa tão... muito antes da prática. Tem uma questão cultural que precisa ser desmistificada e trabalhada. Enfim, a gente está... Você acha que isso envolve religião também? Também, com certeza. Mas, boa, adorei que você falou isso, porque você me lembrou um negócio. Volto para a hipocrisia, porque o que significa Cristo? Ou ungido? Porque Cristo ungia as pessoas com seu óleo sagrado. Sim. Eu não vou saber falar agora o termo, mas dentro lá tinha, se não me engano, era gengibre, canela, azeite de oliva e um termo em hebraico que eu não vou saber repetir agora, mas que este termo que traduziram como cálamo, na verdade era o cânhamo. Então, já existem grandes estudos que estão falando que o Jesus Cristo usava óleo de cannabis para ungir as pessoas. E já começam a entender que talvez certos milagres de certas patologias que não eram entendidas naquela época como um possível Parkinson, uma possível epilepsia, os milagres feitos eram muito em função da medicina correta sendo usada naquela hora. Que você já viu, deve ter visto vídeo de Parkinson, que a pessoa passa um pouquinho de óleo na gengiva, dá 30 segundos a pessoa melhora. Então, dentro da hipocrisia religiosa, de novo, assim, é uma planta que foi muito demonizada e é a planta que acho que mais tem simbiose com o ser humano. Toda a sua composição, tudo que tem nela a gente produz, né? Ela vive como a gente, ela se adapta a qualquer meio ambiente. Ela é igual ao ser humano, só que planta. Poxa, aí podia aliviar tanto sofrimento, né? Desde, que nem o David, um problema de sono, não estou diminuindo o problema em si, mas desde uma epilepsia, sei lá. Não, imagina assim, hoje, né, a sociedade está tão doente que você tem, antigamente a pessoa ou tinha ansiedade ou tinha depressão, agora as pessoas têm os dois. A pessoa tem crise de ansiedade e crise de depressão ao mesmo tempo, fora os burnouts, fora não sei o quê. Se você tem depressão, você precisa tomar um remédiozinho lá que é o upper, o que te dá um... Né, porque você está em depressão, você precisa ter um negócio que te anima. Sim. Se você tem ansiedade, você precisa tomar o calmante, né, o downer. Sim. A cannabis, ela não é nem upper
Ela não é nem downer. Ela deixa você, mas ela te equilibra. Por isso que a gente fala que você fica mais presente, você tem uma maior clareza mental, você tem mais foco, usando na medida certa. Então, acho que assim, é uma coisa que poderia ajudar todo mundo, mas algumas gotinhas você elimina 2 remédios. E essa é outra coisa que precisa ser combatida também, que é a questão financeira. Porque a pessoa olha, putz, um vidrinho de 30 a 60 ml custa R$800. Nossa, é muito caro. Mas esse vidrinho de 30 a 60 ml vai durar 6 meses. Enquanto você está pagando R$300 numa cartela que dura 2 semanas. Então, assim, tem ainda toda uma questão de conhecimento a ser disseminado. E é por isso que a gente criou o Atleta Cannabis. Voltando para o início da história. Porque é muito isso. Por isso que a gente tem uma rede de médicos. E foi um projeto muito bacana, porque começou com eu e o Fê, querendo voltar para o esporte. Aí sendo abraçado pelo nosso treinador, que é o Felipe Pita, que é um fenômeno, cara, o treinador que eu mais gosto assim, no mundo, já passei por vários, o treinador mais humano que eu conheço. E aí conseguimos juntar patrocinadores, médicos. Hoje eu sou atleta da Care Club, que é super parceira nossa, o próprio Dr. Beck é médico lá. Virou uma clínica de alta performance que fala de cannabis, prescreve cannabis medicinal, usa cannabis medicinal para tratar da sua equipe, para cuidar dos seus atletas. Aí hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar, porque são pessoas que entenderam o nosso projeto, gostaram da gente, óbvio, viram que a gente era realmente dedicado e queria performar, lógico, né, dentro das nossas limitações, mas buscar essa melhora constante em função de qualidade de vida. Não é aquela coisa, cara, não vou sair tomando veneno, um ZPO da vida para ter pódio. Não. Tanto que várias pessoas falam, você tomar um GHzinho, eu falo, cara, não quero. Beleza, pega o pódio, passo no doping, GH, EPO e cannabis. Fudeu o projeto de cannabis. Eu quero mostrar que eu consigo viver melhor e alcançar meus objetivos com a cannabis medicinal. Então, várias marcas começaram a abraçar a gente e foi muito bacana, porque no início tinham marcas que gostavam da ideia, a pessoa por trás da marca que decidia queria fazer o tratamento, mas a marca não podia patrocinar a gente porque falava de cannabis. Era a pergunta que eu ia fazer. Não, no começo era assim, não, mas eu quero fazer o tratamento, cara, mas eu não consigo fechar com vocês, porque a empresa ainda, não sei o que, pipipi. Então tinha todo esse desafio, mas a gente foi plantando ali, foi criando, foi aumentando o número de atletas, o número de pessoas, a gente já patrocinou diversas pessoas, fomentando essa comunidade, mostrando que tinha desde o atleta olímpico até do cara que está começando a correr na vida dele, tem todo aquele desconforto. Juntamos médicos e aí hoje a gente tem diversos patrocinadores, que é muito legal. Então são marcas grandes do Brasil, grandes nacionais que apoiam a gente. Porque a gente precisa de apoio não só de seres humanos, mas de CPFs, mas de CNPJs. Porque a partir do momento que você tem empresa, que tem toda uma questão mundo capitalista, os caras falam, mano, se os caras estão é porque o negócio está mudando. Porque, cara, a gente já chegou em prova. Vocês já viram, né? Todo Ironman tem lá o mural que todo mundo assina. Sim. Cara, já chegou em prova que a gente assinou lá. Atleta Cannabis, PEIFEU. PEIFEU não. Todo mundo FEIPEU. Cara, todo mundo faz... É que a gente é meio que... Tem uma amiga nossa que chama nós dois de FEU, porque fica tudo confundido. Mas e assinou lá, PEU e FE. Cara, no dia seguinte a gente chegar lá no Village, o nosso nome tá riscado. Sério? Riscarem o nosso nome, escrever aqui não. Cara... Pra você partir, tipo, é muito agressivo você parar pra pensar que é um backdrop, que a galera assina, os participantes assinam, pra você decidir lá, num ambiente que tem outras pessoas, riscar o nome da pessoa e dizer aqui não, tipo, como se você fosse o dono da prova, sabe, como se você fosse o cara da WADA, que rege o doping no mundo, se você fosse o cara da Confederação Mundial da World Triathlon, não. Desculpa, cara, você deve ser só um babaca ignorante, sem conhecimento algum, que quis dar sua opinião ali e lacrar acima dos outros. Só que você, no final, saiu como babaca. Porque eu fui falar com o Galvão, falei com o Ricardo Guimarães, falei com todo mundo era o mesmo. Os caras falaram, mano, não tô acreditando nisso. Eu falei, vocês não têm a câmera? Puta, queria ter uma câmera pra ver quem era esse cara. Isso palavra do Galvão. Então, assim, é muito preconceito ainda que precisa ser quebrado. E hoje é muito legal, assim, tem, que nem eu falei, cara, tem vários patrocinadores, muita marca bacana, desde o pessoal da Plant Power que me apoia, que é do Jungle, do Tracoff, tem a Iridium de suplemento, tem a Ion também de suplemento, marca também nacional, a CP Bikes, fechei hoje com a New Carbon também, então assim, tem várias marcas que estão abraçando independente da cannabis. A cannabis tá deixando de ser pauta, ela tá virando alimento. Tá virando você cuidar de você mesmo. Mas estamos longe ainda. Mas é difícil, né, a aceitação de algumas pessoas, porque assim, pensa, a cannabis ligado ao esporte. Porque esse termo era usado para outras finalidades, para outras pessoas, né? E agora pensa transformar isso
Eu acho que é em muito... saúde, eu não vamos sei... dizer assim, eu não acho que é uma estrada fácil de conquistar. Então, eu acho que você já conseguiu. Isso. É até uma questão que eu queria te perguntar, Bel, como tá sendo isso até dentro dos atletas? Porque você tá dentro, você convive com atletas tanto de alta performance quanto atletas amadores. Como tá sendo a aceitabilidade? Você contou um caso agora, um case, uma prova de Ironman que foram arriscar o nome de vocês. Como tá sendo isso dentro dos próprios adeptos do esporte? Cara, eu vou te falar, eu acho que quem é contra a grande... Dentro do esporte, né? Não na sociedade. Dentro do esporte, eu acho que quem é contra é a grande minoria e é uma minoria desinformada. Porque, gente, atleta olímpico, a UADA, já liberou o CBD para as Olimpíadas. CBD isolado você pode usar. Por que a UADA, não sei se vocês sabem como funciona a questão antidopagem no mundo, você tem a UADA, né, que é o órgão mundial, que é quem rege as regras do COI, que é das Olimpíadas. Só que todo ano tem o Conselho dos Médicos da UADA que se juntam com médicos de cada confederação do COB, enfim, das confederações olímpicas e discutem as substâncias para falar o que fica e o que sai. A UADA já sinalizou que ela quer liberar toda a cannabis, até em período de competição. Isso só ainda não acontece porque tem grandes federações esportivas mundiais que que a cannabis é cadeia. Rússia, China, Japão, que são forças esportivas muito grandes. Então, assim, já conseguiu, porque para ser considerado doping, são 3 pontos, né? São 3 princípios para uma substância ser considerada doping. Primeiro, se faz mal à saúde. Se faz mal à saúde, o atleta não pode usar. A segunda, se te dá vantagem no esporte. Ou seja, se eu tomar aquele negócio, eu vou ficar mais forte que você por causa da substância. E a terceira é ferir o espírito olímpico. A cannabis, ela durante todo o tempo, ela ficou entre a primeira e a última. Porque ela fazia mal à saúde e porque ela fere o espírito olímpico. Já foi comprovado cientificamente que ela não faz mal à saúde. Ela ainda fere o espírito olímpico porque o THC é psicoativo. Então, teoricamente, você não está na sua integridade física, emocional, etc., para representar o seu país e seu esporte com honra e mérito. Então, ainda batem muito nessa tecla para justificar o motivo dessas outras federações todas que são contra. Tem o caso agora da jogadora de basquete americana que foi presa na Rússia com óleo de CBD. E tiveram que soltar um terrorista russo para ter a mulher de volta, né? Uma jogadora de basquete para um terrorista, para você ver o tamanho da hipocrisia. Mas você pega outras entidades esportivas que são mais autônomas, como o próprio Estados Unidos, né? Eles ditam a regra deles para tudo, que já liberou. A NCAA, que é o basquete universitário, já está querendo liberar cannabis também, porque a NBA está liberada. E hoje, a empresa, ou vamos dizer assim, a entidade, a instituição que mais investe nos estudos e pesquisas científicas de cannabis medicinal é a NFL, a Liga de Futebol Americano. Porque a Liga de Futebol Americano é a que mais é impactada diretamente pelos opioides, pelos corticoides. Agora caiu, mas até antes da pandemia morria em média de 20 a 22 atletas profissionais de futebol americano por ano por overdose de opioide. E aí esses caras falam assim, cara, não dá, porque o jogador de futebol americano tem a concussão, aí tem o joelho, aí tem a coluna, aí o cara precisa disso, aí o cara entra no vício. Então, por exemplo, uma pesquisa científica que já saiu, que já foi comprovada pela NFL, uma combinação de CBG, CBD e CBN promove neurogênese, a recuperação dos neurônios, a regeneração dos neurônios. Então já está sendo usado para tratar as concussões dos atletas. Uma alta concentração de CBG é usado no pós-operatório, para você não precisar tomar analgésico, nem anti-inflamatório, nem nada. Nossa. Eu sou prova viva. Essa minha cirurgia aqui foi 2022. Uma moto me pegou de bike. Eu operei dia 18 de novembro. Todo o meu pós-operatório foi um óleo rico em CBG. Dia 6 de dezembro eu estava nadando. Nossa, recuperação... E não senti dor. O Tilex, prescrito pelo médico, está fechado até hoje em casa. Então a NFL investiu também nisso, já foi comprovado o pós-operatório. Então, assim, eles estão agora num estudo de prevenção das lesões cerebrais. Porque até uma daquelas mais míticas, né, que o THC queima neurônio, na verdade não. O THC ele protege o neurônio. Chega uma certa, vamos dizer assim, overdose de substâncias no teu cérebro que cria-se uma cápsula em volta do neurônio para proteger ele. É isso que o sistema endocannabinoide faz com o neurônio. Então, por isso que falam assim, se você fuma muito, você fica meio lesadão, mas você para um tempo de fumar, recreativo, tá, gente? Você começa a ter a recuperação. O problema no recreativo é que você não sabe o que você está usando, você não sabe a concentração de THC, de CBD, CBN, fora o lance de você estar inalando uma fumaça a X graus de temperatura que prejudica o teu pulmão. Mas no lado medicinal, gente, assim, é quase que burro
continuar querendo lutar contra isso. É meio que hipocrisia, porque assim, a informação já existe, os estudos já existem. Então assim, voltando, desculpa, gente, eu acabo embarcando em várias coisas. Voltando pro que você perguntou, cara, a Sociedade Olímpica quer a cannabis. Os atletas, ainda mais agora, depois das últimas Olimpíadas, a questão de saúde mental. Tem o caso de um atleta olímpico que foi para Tóquio, Daniel Chaves, maratonista. Ele tinha um quadro de depressão gravíssimo, tentou todos os tipos de remédio tarja preta, chegou ao ponto de ficar na ponte para se jogar e se suicidar. Deus. E aí foi salvo por um cara, tirou ele da ponte e falou, cara, você conhece CBD? E o Dani foi o primeiro atleta olímpico que procurou a gente. E aí, muito engraçado, concomitante, ele procurando o atleta cannabis e me procurando para ser empresário dele. Ele não sabia que era a mesma coisa. pessoa. E aí eu trabalho com o Dani desde 2020, eu acho, se eu não me engano. E ele, cara, ele falou como que o CBD salvou a vida dele. Ele conseguiu o índice olímpico depois que ele passou a usar CBD. Poxa vida. Então, assim, ajudou ele. Só que aí o que acontece? O cara chega nas Olimpíadas, ele usa para uma questão saúde mental, para depressão. Ele precisa do que a gente chama do full spectrum, vocês devem ter ouvido do Beck, que compõe todo o efeito comitiva da planta. Ele precisa daquilo para cuidar da cabeça dele. Quando ele foi para Tóquio, ele não podia mais usar o remédio dele. Ele só podia usar o CBD isolado, que não dá o mesmo efeito. Ajuda, mas não é o mesmo efeito. E a maratona de Tóquio, e aí, para todos os críticos dos atletas brasileiros naquela prova, acho que foi a maratona mais difícil de todas as Olimpíadas. Cara, um calor brutal, uma umidade absurda. Acho que dos 88 atletas, acho que 38 abandonaram a prova. O segundo do ranking mundial abandonou a prova. A galera passou mal. Essa foi a que o Danielzinho vomitou, né? Foi essa? De Tóquio? Que ele saiu na frente, depois desmaiou, não sei. Gente, então assim, criticar qualquer atleta antes de perguntar para ele o que ele passou lá já é um erro. Mas assim, imagina só para um atleta que tem uma questão de saúde mental. Simone Biles abandonou as Olimpíadas por uma questão de saúde mental. Então assim, imagina um cara que já tem uma questão de saúde mental, priva ele do remédio dele, e aí você vai para uma prova que é muito mais mental do que físico. Você já sabe que maratona é muito mais mental do que físico. Muito. Aí você pega uma prova que você tem peso 3 nessa história, é muito difícil para um atleta lutar com ele mesmo. Sim. Então eu acho que assim, a comunidade de esporte, ela quer, só que ela tem medo. Ela tem medo de assumir por os preconceitos que ela vai sofrer, né? Puta, se eu sou atleta cannabis, vão ter preconceito comigo. No Brasil tem a questão, o maior incentivador, e aí não estou falando mal, assim, agradeço, porque o maior incentivador do esporte nacional são as Forças Armadas. Quem mais investe no atleta de alto rendimento no Brasil são as Forças Armadas. É a Marinha, o Exército, a Aeronáutica. Pode falar o que quiser. Bolsa Pódio, Bolsa Atleta, tudo, cara, não ajuda o atleta como as Forças Armadas. E aí o cara, ele tem que optar. O Daniel Chaves, ele optou em sair das Forças Armadas para ser patrocinado por uma marca de cannabis. Porque aquilo é uma questão de saúde dele. Tem atletas que gostariam de embarcar na cannabis medicinal, mas não embarcam porque se embarcar tem que sair da Marinha, tem que sair da Aeronáutica. Então ainda existe toda essa questão. Então eu tenho certeza, eu conheço vários atletas, tem atleta, não vou citar ele, é um cara que vai embarcar na cannabis medicinal, mas tem todas as questões dele, que ele me ligou, acabou a prova dele, ele me ligou, falou assim, cara, eu preciso provar esse negócio. Porque eu tenho certeza, o que eu errei aqui eu não erro nem em treino. O que eu errei aqui, cara, foi ansiedade, foi nervosismo, então eu quero testar esse negócio para me ajudar. Então eu acho que a sociedade está sedenta por esse negócio, porque é uma coisa natural, não é mais remédio, não é viciante, não faz mal para a saúde, só tem benefícios, que você começa por um e tem todos os outros. Só que ainda tem todas essas questões estruturais, as entidades, os preconceitos que limitam o cara. Preconceito de como a sociedade vai ver ele, das instituições que vão patrocinar ele do ganha-pão dele. Então eu acho que a sociedade, voltando, eu acho que a sociedade está louca para que isso daí evolua. Imagina. Ô, Peu, até uma coisa legal, a maioria da galera que assiste a gente não é atleta profissional, né? Longe disso, a gente é atleta do dia a dia, que a gente fala, né? Queria que você falasse um pouco dos benefícios para a galera que não conhece. O que iria ajudar o atleta amador, não só ganho de performance que a gente fala, mas de vida realmente. Cara, eu falo muito em função do meu ciclo de Ironman. Porque, né, atleta amador, somos atletas amadores, então a gente tem que treinar e depois tem que sentar para trabalhar, tem que pagar boleto. Filhos, né? né? O meu dinheiro ainda não vem do esporte, eu ainda não consigo sobreviver como atleta, então tem que pagar as contas. E aí quando eu falo, por exemplo, do ciclo do Iron, né? Cara, um ciclo do Iron, um volume, você tem que chegar assim, no mês próximo, você roda 1.000 quilômetros no mês, entre bike, natação, corrida. Eu hoje, assim, eu rodo uma média de 500 quilômetros por mês. Num ciclo de full, você vai rodar 1.000. Só que você tem que rodar 1.000 e trabalhar. Então, eu lembro até hoje, assim, teve um dia, uma quinta-feira que eu tive... Uma quinta-feira, eu tinha que acordar, pedalar 100 quilômetros, correr 15 e às 10 da manhã eu tinha call. Cara, o que a cannabis me deu nisso tudo? Primeiro, volto pro início, o sono. Cara, não existe melhor forma de você recuperar o teu corpo do que no sono.
né? Até se você parar para pensar, né? A gente vive assim. Quando a gente vai dormir, a gente fica assim. Assim é a hora que o teu corpo fica nivelado para se equilibrar, igual o nível de pedreiro. Só quando ele está assim na horizontal que ele consegue distribuir toda a tua energia de forma equilibrada. Quando você está assim, você tem uma gravidade. Então você já tem uma coisa agindo no teu corpo, independente se você está parado ou não. Então assim é quando você equilibra. Então no sono é a forma que você mais pode recuperar teu corpo. Então você melhorando a tua qualidade de sono, você já está melhorando a tua performance como atleta amador. Depois, você usou o óleo ali para você fazer o esporte e tal, você acabou seu treino, você usa um óleo pós, um óleo pré, enfim, aí vai de cada um, de cada modalidade, do que a pessoa está fazendo de treino. Ela te ajuda a ter uma melhor recuperação muscular, então você fica, vamos dizer assim, menos cansado. Só que o mais interessante é o foco e a clareza mental. Gente, você faz um pedal de 100 km, 15 km e corre 15, normalmente você termina já meio babando, querendo, preciso fazer uma botinha de compressão e dar descansada. Só que você tem que trabalhar o dia inteiro. Então, sabendo usar o óleo, você consegue manter o foco e uma clareza para trabalhar. Então, mais do que só me ajudar na performance, me ajuda também no meu dia a dia do trabalho. A performar nas outras áreas da vida, né? Precisa, cara, precisa. Então, assim, porque a vida é um equilíbrio. Tudo em excesso faz mal. Só treinar em excesso faz mal, só trabalhar em excesso faz mal, água em excesso faz mal. Então, assim, a vida é um equilíbrio, né? Eu gosto muito, assim, uma coisa que eu aprendi com meu pai é negociar comigo mesmo. A melhor forma de se evoluir na vida é você saber negociar com você, que é você saber falar não, você saber que cada sim cada escolha é uma renúncia. Então, cada coisa que você está escolhendo fazer na vida é isso. Então, a partir do momento que você começa a ter mais equilíbrio e estar mais presente com a cannabis, fica mais fácil de você negociar com você. Um exemplo é na alimentação. Fazendo óleo de cannabis, dá larica, você vai comer pra caramba. Não. Porque você fazendo, de novo, gente, o uso certo, na dosagem certa, você diminui tua ansiedade. Muitas das coisas que a gente come é a ansiedade que a gente chega na hora do almoço. O que eu vou comer? Você já está pensando. Exato. A cannabis, de repente, putz, cara, tá na hora de comer. Você nem lembra. Aí você senta para comer, você come o que você precisa, pum, acabou, você já vai para a próxima. Então, ela te ajuda a ficar mais equilibrado, que é aquilo que eu falei, você fica mais você. Então, imagina só se você pudesse eliminar seus picos de ansiedade do seu dia, se você pudesse eliminar as horas que você acorda durante a noite, se você pudesse eliminar aqueles momentos de desatenção na hora que você está numa reunião, num video call, ou que você está desenvolvendo uma planilha, um projeto, seja o trabalho que for. Então, a cannabis, ela te deixando você e mais equilibrado, melhora a tua vida como um todo. É complicado falar dessa forma, porque a cannabis é mágica? Não. Ela te dá o pontapé inicial. Você precisa sustentar. Né? Eu sempre faço analogia com um carro. O corpo é uma máquina perfeita. O corpo humano é a máquina mais perfeita que existe no universo. Você pega o esporte olímpico. Você consegue adaptar o seu corpo para o que você quiser. Você pode virar um lançador de dardo, você pode virar 100 metros rasos cheio de músculo, você pode virar fininho maratona, LPO, você molda o teu corpo. O carro, assim como a gente, ele precisa de combustível para rodar. Você põe lá a gasolina premium, roda 10 km por litro. Põe uma gasolina adulterada, vai rodar 7. Engasgando. Usa só gasolina adulterada, vai entupir a injeção. Não troca o óleo do seu carro, perde a lubrificação. Se você não cuida do carro, o carro vai começar a parar de funcionar de forma eficiente. E o ser humano, principalmente o brasileiro, adora carro, faz revisão, compra o óleo bacana, põe gasolina pod, não sei o quê. E o teu corpo? Como que você cuida do teu corpo? Não existe uma verdade maior do que você é o que você come. Né? O suor, ele tem o cheiro daquilo que você come. Sabe? Tudo seu que você põe para fora é a partir do que você põe para dentro. Então, se você tem uma alimentação saudável, e aí, cara, eu não sou chita, tomo Coca Zero pra caramba, como cheeseburger. De novo, equilíbrio. Mas se você só põe comida ruim para dentro, teu corpo vai parar de performar da melhor forma. Se você não faz uma manutenção, que é o exercício físico, né, o corpo, né, a gente é uma estrutura esquelética sustentada por músculo. Não é um músculo sustentado por um corpo esquelético. Então, a partir do momento que esse corpo esquelético passa a perder sua estrutura, que é o músculo, você perde o seu apoio, você perde sua base, você perde sua sustentação. O ser humano foi feito para caçar seu alimento. Né? A gente não foi feito para ficar o dia inteiro sentado. Então, assim, a partir do momento que você fica parado, teu músculo vai atrofiando.
Com isso, você vai perdendo a sua sustentação e sua base. Então, o cuidado que a gente tem, o equilíbrio que eu falo que é o pontapé inicial da cannabis, é assim, pô, você dormiu melhor, você vai acordar mais disposto para fazer as outras coisas da sua vida. Você está mais presente, você consegue negociar melhor as coisas da sua vida. Então, esse equilíbrio que a cannabis promove, você consegue começar a replicar isso para o resto da tua vida, para as outras frentes da tua vida. É isso que eu acho muito bacana dentro do tratamento para atleta amador. Muito, Cessé, não só para amador, né? Mas para qualquer ser humano. Qualquer ser humano, exatamente, Poderia ficar mais 5 horas falando só de cannabis aqui, mas eu queria mudar um pouco de assunto com o Peu, até aproveitando esse gancho que você falou, Peu. Você, trabalhando na área, você vive de esporte há muito tempo, vivenciou como atleta e agora vivencia como empresário. E o que eu, David, opinião pessoal, ando vendo é que anda tendo uma inversão muito grande no mercado de publicidade e marketing hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Queria muito a sua opinião como empresário, uma pessoa que trabalha no meio, organiza eventos. Eu fiquei super abismado a ver algumas propagandas. Tipo assim, vou usar um exemplo bem besta. Um tênis de performance com uma pessoa acima do peso, usando ele. Não tô querendo falar que tênis de performance só serve pra pessoa que performa. Mas assim, eu não sei se você tá querendo entender. Eu até entendi o que você é teu ponto. Eu tô enxergando uma visão das marcas que eu não sei se é a correta ou se é uma coisa muito de publicidade, porque o assunto tá em alta. Queria a sua opinião sobre isso, cara. Cara, é muito boa essa pergunta. Você já viu outro podcast, então você sabe mais ou menos como que eu penso. Eu acho, cara, de novo, né? Eu vou muito pelo equilíbrio. Eu acho que o mundo está desequilibrado em todas as frentes, né? Então, assim, as marcas... eu acho que está faltando as marcas entenderem mais quem elas são. A identidade delas, sabe aquela coisa assim da autoconfiança? Se você não sabe quem você é, quer agradar todo mundo... As pessoas não vão saber quem você é e você vai acabar patinando e você vai perdendo a tua essência. A partir do momento que a marca sabe quem ela é, sabe a essência dela, sabe o que ela quer construir, com quem ela quer falar, ela não vai tentar dar check em todas as coisas de politicamente correto que está acontecendo hoje. Cara, eu dou até um passo antes da publicidade, seja sobrepeso ou seja um atleta amador com tênis de placa de alta performance. Cara, pelo amor de Deus, tênis de placa não é para todo mundo. Tênis de placa não é para treino. Sabe, eu tava brincando outro dia, né, com o Dr. Pontinho, que é o cara que cuida do meu pé. Falei, mano, acho que o tênis de placa tinha que ser prescrito pelo médico e não você ir na loja e comprar um tênis de placa. E você vê que as marcas estão, cara, e aí entra numa questão que é o seguinte, cara, você tá contratado lá, você recebe o seu salário e o teu salário é em função do retorno que você vai dar para a empresa, dos resultados que você vai atingir. Então o cara precisa ter o resultado. E aí cai naquela história da publicidade que é o quê? Cara, preciso atingir o máximo de pessoas, preciso dar check, preciso ter a questão da diversidade, a questão do racismo, preciso ter todas essas coisas aqui. E tem que ter, mas precisa ser verdadeiro da marca. Precisa ser real, precisa ser autêntico. O cara precisa de fato construir. Não adianta nada eu pegar lá, pô, tá aqui, ó, vou te dar o tênis aqui, pô, você é gay, você é trans, não sei o quê, então toma esse tênis, vai lá performar, puta, ó, lacrei, pronto, tem um atleta trans. Se você não acompanha aquele atleta, se você não está dando o restante que esse atleta precisa, você só colocou um tênis de plata para o cara, mas você fez ele passar numa consulta, fez uma análise de anamnésia, você viu o teste de pisada dele, você sabe se esse tênis é próprio para ele? Não tem, cara. Gente, eu fico abismado, assim, eu sou muito assim, cada um faz o que quer, mas tem coisas que tem a ver com saúde, cara. Lá na minha academia eu vejo o cara indo fazer agachamento de Vaporfly. Você vai falar isso? Tem, cara. Em academia e eu não vejo tênis professor... é instável, né? Meu, tênis é uma quina pra trás, cara. Você pega os tênis de agachamento, ele tem um saltinho basilar. E eu não vejo o professor indo falar com o cara. Porque também não pode, né? Eu não posso falar com o cara, porque senão o cara vai ficar bravo. Mas voltando pra tua pergunta, eu acho que assim, tem muita aquela questão, assim, o que eu sinto falta, na verdade, são de pessoas por trás das marcas com coragem. Ser bold, falar assim, cara, igual o Márcio. Igual o Márcio foi naquela época de menor, Olímpicos era vôlei, não tem nem tênis de coisa, mano, vamos pro Jalapão. E olha o projeto lindo que se nasceu dessa coragem que o cara teve de, não vou pro resumo, jogo jogado, comercial na Valada das 9. Não vou no jogo jogado, vou criar uma parada diferente, foda. A primeira etapa foram 200 pessoas, gente. E virou o que virou. Então, assim, o que eu sinto falta nas marcas é aquela coisa. Primeiro, o cara definir qual que é o projeto de identidade dele, a essência que ele quer trabalhar. E segundo, pessoas com coragem para assumir esse compromisso. E ir atrás desse compromisso. Então, o que eu vejo muito hoje, algumas marcas, principalmente marcas gigantes, marcas com milhares de pessoas que tem que passar por N burocracias para se aprovar qualquer ideia.
Cara, o que eu vejo é muito assim, as pessoas querendo dar o check nas coisas e no resultado garantido. Então, você vê muitas pessoas investindo na influência e não na autoridade. Exatamente. Porque, cara, desculpa, tá aqui, ó. Ah, não deu certo, mas tá aqui, olha, deu 1 milhão de views, não sei que engajamento, tá aqui, cara. A métrica, deu certo a métrica. Eu tive engajamento, só que não vendeu. Por quê? Porque você tá indo na influência, não na autoridade. O que eu sinto muito falta hoje do mercado esportivo é investir na autoridade, cara. E, gente, pelo amor de Deus, tem que ter um influenciador que é a voz. Mas o cara que vai defender o teu produto é a autoridade. Um exemplo que eu dou muito grande assim no mercado esportivo é o mais fácil de entender é o suplemento. Suplemento alimentar. Cara, você quer ter um resultado a curto prazo, aumentar seu market share? Vai no influenciador. Você quer fazer com que os atletas, que as pessoas admirem tua marca? Meu, pega um atleta olímpico que passa por doping a cada X meses, que é o cara que, mano, a vida do cara, desde os 10 anos, o cara abriu mão da vida dele para ser atleta olímpico, gente. É que no Brasil a gente não valoriza, as pessoas não fazem a conta para entender o que é um atleta que foi para a Olimpíada. O cara não sabe que são 12 mil pessoas, de mais de 150 países, mais de 40 modalidades, que lá é o Olimpo, cara. O cara chegar lá, o cara, meu, matou e morreu 10, 15 vezes. Ainda mais aqui no Brasil, que, né? Porra, que não tem mais vezes que não- 10, né? É, exatamente. Então, se você patrocina esse cara, beleza, cara. Só que aí, o que a marca quer? Eu quero te patrocinar e você vai me dar o resultado. Só que aí, o que você vai? Putz, então, vou diminuir minha hora de treino para produzir conteúdo? Não, cara. O meu sonho é para a Olimpíada, não é virar influenciador. Então, o cara fica no treino e não produz o conteúdo. A marca não tem um retorno, porque ela não soube trabalhar aquele atleta, e vai no jogo jogado do influenciador, que é o produtor de conteúdo. Se a marca fosse malandra, eu ia pegar os atletas autoridade e falar assim, cara, treina, me dá tua planilha de treino, onde você vai estar? Fica tranquilo, vou mandar lá, manda o fotógrafo, manda o filmmaker, Isso, vou muito produzir o teu legal. conteúdo. Eu vou Isso, produzir sim. o teu conteúdo, aí você vai ter o que você vai postar, eu vou ter o que eu vou postar. Porque, cara, eu quero que você performe, eu não quero que você vire blogueiro. E aí, Pio, até desculpa te cortar, eu acho que, Imagina. lógico, o Kikin que eu falo da Olímpicos foi as botas pra correr, que, cara, eu acho que botou realmente a Olímpicos de volta botou a Olímpicos no jogo da corrida, e aí as outras atividades, que foi realmente investir no atleta brasileiro, pegar quem é autoridade, Vanderlei, Porra. Cipó, os caras que estão no dia a dia ali na labuta, treinando, se esforçando, e aquilo, o resultado tá aí, cara, o tênis tá no pé de todo mundo, beleza, não é um tênis pra competir com os melhores do mundo pra performance, mas, cara, é um tênis acessível. Ele entrega o que ele propõe, cara. Exato. Mas, e exatamente. assim, é muito legal a gente estar falando de tênis, principalmente. Primeiro, assim, do que você falou do Olímpico. Cara, eu tenho eu me sinto honrado de trabalhar com o pessoal lá, porque, assim, o Márcio tá lá ainda, muita gente mudou, mas todo mundo que tá entrando no time da Olímpicos, acho que, cara, do Bota Pra Correr, cara, acho que do primeira edição, assim, tem, acho que a Beta da Mescla, o Márcio da Olímpicos, eu, a minha irmã, a Fabi da Icons e o Mark da Buena Onda, só que tá desde a primeira edição. O resto já mudou todo mundo, das agências, assessoria, mudou todo mundo. Mas todo mundo que entra no mundo do Bota Pra Correr. Começa a treinar, começa a correr. E a Olímpicos teve essa história, pô, vamos criar o nosso projeto proprietário? Pô, deu certo. Vamos abraçar atleta amador? Pô, deu certo. Vamos fazer nosso time, nosso squad? Deu certo. Vamos pro atleta agora? Estamos começando a ter um tênis melhor? Vamos atrás dos atletas elite? E eu acho que assim, falando de tênis, cara, não existe tênis ruim. Não adianta você falar, o tênis é ruim. Não, cara, desculpa, de um tênis que você for comprar de R$200 para correr, até do tênis mais caro de 3 mil, 4, aquele lá, os 5 mil reais lá, o que você da Adidas. de farinha. Da Adidas. Gente, todos são bons. O que você precisa entender é o que é bom pro teu Pra pé, você, pra tua né? pisada, pro formato, pro teu estilo de corrida. O cara que corre de calcanhar, o cara que corre de antepé, o cara que, tem cadência alta, o cara que tem cadência baixa, o cara que já teve LCA operado ou não. Então não tem tênis ruim. E o que eu acho muito legal do Olímpicos, cara, é que assim, quando as pessoas falam, pô, corre, nossa, me surpreendi. Eu falo, mas ele entrega o que ele propõe. É um tênis de R$500 que entrega o que vale um tênis de R$500 e, na verdade, mais do que entregaria se fosse um tênis gringo de $100. Sim. Então, eu acho que assim, tem muito... As pessoas precisam... acho que as pessoas gostam muito de verdades absolutas, né? Eles gostam de falar assim, não, o jeito de correr certo é esse. Exato. O tênis para maratona é esse. O não sei o que, a dieta certa é aquela. E, cara, cada corpo é um corpo, cada história é uma história, cada vida é uma vida. Não adianta falar, pô, só posso comer frango com batata doce. Não, se a minha rotina não deixa, como que eu me adapto? Então, dentro disso que você falou, cara, dos tênis, eu acho que tem muito... O que falta muito, assim, as pessoas serem mais humanas, né?
E eu acho que, de fato, ter mais confiança na tua verdade, mais confiança na coragem, naquilo que você tem vontade de fazer. Eu acho que uma das coisas que ajudou muito a cannabis medicinal foi que em nenhum momento a gente ficou com medo. Ah, vão bater na gente. Sim. Vão. Deixa bater, cara. E vai bater, eu tenho um argumento para responder. Sabe, eu tô me preparando. Cara, em 2022, teve o Congresso Paulista de Medicina Esportiva, aqui em São Paulo. Eu e o Fê fomos as únicas pessoas sem CRM a palestrar. Porque quem foi palestrar sobre cannabis no esporte foi convidado, fui eu e o Fê, cara. Legal. Nossa, que top. E a questão toda, gente, não é porque... Cara, desculpa, eu estudei muito. Mas não é porque a gente é foda, desculpa. É porque não tem pessoas estudando, se dedicando, indo a fundo. Porque, como eu falei, a faculdade ainda não ensina. Então, a gente teve coragem de estudar, de me debruçar, cara. Eu vi o que estava acontecendo no meu corpo, eu fui tentar entender os SEC, os fitocannabinoides, os terpenos, os flavonoides. Gente, eu dou palestra de cannabis medicinal hoje, não sou médico. Porque eu tive coragem de ir atrás e batalhar todo mundo que fosse ter preconceito com relação a gente. E o que eu acho que falta nas marcas hoje é isso. Exato, sim. Você entendeu? É isso que eu tô vendo, cara. Assim, eu converso muito, assim... o canal é um canal pequeno ainda de inserção, a gente tá conseguindo uma inserção boa, mas eu vejo que, tipo assim, as marcas estão, tipo assim, o medo. Eu preciso me posicionar a respeito desse assunto, porque senão eu vou perder market share. Ou então eu não vou estar na hype. Exato. E assim, galera, antes que a gente também venha, a galera depois cagar regra depois nos comentários, eu não tô falando que quem tá acima do peso não pode correr, quem tá acima do peso não pode usar o tênis XYZ. É uma questão de... Você pode ser feliz do jeito que você quiser, mas a gente tá falando de saúde. Exato, cara. Não, e tecnologia, gente. A tecnologia ela tem que vir para ajudar a gente, mas não para substituir a gente. Né? E eu acho que assim, fica muito essa questão da lacração. Cara, pode ser que uma pessoa sobrepeso corra melhor do que eu com tênis de placa. Porque essa pessoa corre há muitos anos e de repente ela tá com sobrepeso por uma coisa que aconteceu na vida dela. Mas o que eu acho que assim, o que não dá mais é para sacramentar. Você pode, todo mundo pode. Não, não é. Tênis de placa não pode ser para todo mundo. Desculpa. Isso pode te machucar, pode te gerar uma lesão. Se o vendedor falar assim, não, compra esse de placa aqui, cara. E outra, as placas de carbono têm formato diferente. A da Nike é inteira, a da Adidas são os, não sei como é que fala, né? As tiras. Você precisa saber se o formato daquele tênis é bom pro teu corrida ou não. Então, cara, você vai estar achando que você está comprando um tênis que vai te deixar mais rápido, vai te lesionar. Cara, eu sou vítima do marketing. Eu comprei o Alpha Fly, porque era o melhor tênis de corrida do mundo, blá, 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 blá. Me deu facite plantar. Porque o arco do tênis é muito alto. Eu não tenho o pé chato, mas eu não tenho um pé, né? E meu pé é muito largo. Então, e eu corro do meio para frente, da meia... do meio pé para frente. O meio pé para frente. Me lesionou. O melhor tênis de corrida. E eu vou falar que o tênis é ruim? O tênis que o Kipchoge tinha batido o recorde de Berlim? Eu não posso falar isso. Ele não é bom para mim, ele não é bom pro formato do meu pé. Então, o que eu acho que tem muito assim... E eu volto para a história da coragem. Tem um cara que eu admiro muito, o Marquinhos, que ele era da ON, e a ON ano passado patrocinou o circuito Ironman. Você chegava lá, todo o Village tinha loja de tênis. E chegavam os caras empolgados. Nossa, o Cloud Boom Eco, o tênis do Gustavo Iden lá que ganhou o Ironman. Eu quero comprar. O Marquinhos, não vou te vender. Mas por que você não vai me vender? Não, porque se eu te vender, você vai querer correr a prova com ele amanhã. É, lógico. Eu falei, não, então não vou te vender. Mas peraí, eu quero tênis. Não, cara, se eu te vender esse tênis, é capaz de você se machucar amanhã. E aí é um problema da marca, porque eu te dei esse tênis para você vai ter uma experiência ruim comigo. Você quer comprar um tênis para amanhã? Pega o Cloud Monster. E eu ainda não te aconselhei a correr com ele. Não, mas como assim? Os caras ficavam surpresos. E o cara falava assim, eu não vou te vender esse tênis. Tanto que começou a acontecer isso, teve, né, o meio Floripa, Rio. Aconteceu isso no Rio. Maceió, São Paulo e Fortaleza, não tinha mais o tênis de placa na loja da ON, do Ironman. Ele tirou para ninguém nem pedir. Nem pedir, exatamente. Ah, você quer? Depois você compra no site. Para não correr o risco, porque também começa... se ele tá ali é uma coisa. Se tem uma vendedora que não vai falar não pro cliente, vai vender o tênis do cara. Então, acho que falta muito essa coragem da construção, cara. As pessoas estão muito imediatistas. Elas querem um resultado muito a curto prazo. Acho que falta muita coragem para construir uma história verdadeira, que é o bota para correr. Cara. Exato. Mano, investe, cara. Investe seu tempo, investe seu dinheiro, cara. Constrói relações verdadeiras, constrói histórias de verdade. Que esse projeto dura. Qualquer coisa que você queira um resultado imediato, cara... acaba. Cara, e você falou uma coisa que a gente procura fazer muito aqui no canal, a gente já fez
3 projetos, então a gente tenta investir porque é dinheiro, né? A gente acaba procurando atletas amadores que infelizmente não têm condição de praticar aquele esporte que gostam. Eu vi né? A seleção de vocês para Lima, né, cara? Muito legal, cara. A meta nossa. Então assim, a gente teve orgulho de levar um cara para Barcelona e o cara ser o melhor amador brasileiro, terminando na frente do Altobelli, que é um puta de um atleta brasileiro. Então assim, eu vejo que falta um pouco disso das marcas. E isso me chateia um pouco porque a gente volta na história do atleta que quer ser profissional, que falta investimento das marcas, que falta investimento do governo, né? Então assim, eu vejo que falta muito isso, enquanto eles estão despejando milhões e milhões de dinheiro em influenciadores, em pessoas que não pregam saúde, não pregam verdade e são métricas de views, né? Exatamente, cara. A pessoa, ela tá ali pelo dinheiro. Não pela questão da qualidade de vida. Tanto, voltando até, acho que eu nem terminei de falar do suplemento. Por exemplo, você é um super influenciador, milhões de seguidores. Vou lá hoje, eu sou a marca X de suplemento. Tô aqui, ó, 80 pau por post. Você vai lá e vai falar, não, melhor proteína, blá, blá, blá. Ela chega mesmo com a marca Y e fala, vou te dar 100 mil reais por post. Você vai trocar e fala, não, porque agora eu descobri essa nova marca que é não sei o quê. Não tá pelo compromisso daquela história, putz, essa... E o exemplo que eu dou de atleta, a grande diferença do atleta profissional para o atleta amador, para o influenciador, é a lealdade. E o melhor exemplo que eu sempre dou para todo atleta que eu converso é Ayrton Senna. Qual que é o boné que ele terminou a carreira dele? Banco Nacional. Uma das primeiras marcas que acreditou no cara. O cara não abandonou. Você acha que o Senna podia ter o patrocinador que ele quisesse, cara? Sim. Só que, a primeira pessoa que acreditou nele, cara, eu sei lá, esse cara me abraçou. Quando ninguém queria me abraçar, porque é muito fácil. Quando você é campeão mundial, todo mundo queria te patrocinar. Agora, quando você está começando, que você está ralando, o cara fala assim, pô, esse cara tem potencial. Vou investir nesse cara. E é isso que não existe no Brasil. Não existe. Infelizmente, não existe esporte de base. Primeiro que assim, esporte no Brasil não é profissional. Né? Futebol não é esporte. Futebol é um mercado, assim como indústria automobilística, indústria farmacêutica, indústria alimentícia. Você tem lá o futebol que hoje é mercado futuro. Você paga 222 milhões de euros no Neymar para vir para o PSG, não é porque o Neymar vale. É porque quando o Neymar vem, o zagueiro que valia 10 milhões de euros passa a valer 20. Porque agora aquela liga é transmitida no mundo inteiro. Então é um mercado quase que é bolsa. Sim. Agora, os outros esportes, que você vai, atletismo, bike, tudo, não é profissional no Brasil. Infelizmente, a gente não trata o esporte de forma profissional no Brasil. Você vê, toda hora tem corrupção nas confederações esportivas olímpicas, toda hora é presidente preso, é parente que está junto com outro parente. Cara, o Brasil é uma grande piada nesse sentido, em termos assim, a gente tinha potencial para ser número 1 em ranking de medalhas, número 1 do ranking de saúde, bem-estar, de fauna, flora, de tudo, mas a gente sempre teve tudo muito... Não valoriza, a gente teve tudo muito de mão beijada. Por exemplo, se entra uma pandemia, cara, o único país que não passa fome no mundo é o Brasil. Pô, você sai aqui na rua, você vai achar pé de mangas, vai achar... Então, assim, a gente não dá, de fato, valor para a luta das pessoas. Eu acho que falta muito isso, assim. Eu acho que, fazendo uma crítica à imprensa, que eu falei lá no 3 Lados... Cara, é bizarro, é ano de Olimpíada, gente. Vocês já viram alguém falando de Olimpíada esse ano? Cara, eu comentei isso essa semana, Ninguém tá falando de Olimpíada, já tem atleta disputando vaga, já tem atleta com vaga, não tem ninguém. E sabe, pode escrever, eu lembro, ficou sempre assim, eu lembro de Tóquio, 3 anos atrás, né, porque mudou 21, 3 anos atrás, eu lembro direitinho, em março, abril, Sport TV, conheça Ana Marcela, 8 vezes campeã mundial. Porra, faltando cara, olha a esquizofrenia, gente. Conheça essa nossa atleta que já é 8 vezes campeã mundial. Isso é o tamanho da esquizofrenia, né, do esporte nacional. A imprensa, cara, e é um ciclo vicioso, porque tem sim, né? Lógico, volto pro cara da empresa. O cara da empresa, ele tem medo de patrocinar, porque se ele não der o ROI pra empresa, ele perde o emprego dele. O atleta quer performar, não produz conteúdo, então não dá o ROI pra empresa, por isso que não tem o patrocínio. A imprensa não fala daquele atleta, aquele atleta não ganha destaque, então... Ele não fala. E por que a imprensa não fala? Porque o anunciante dele não patrocina aquele atleta. E aquele atleta, como não é conhecido, não tem muito fã. Se não tem muito fã, não interessa para a imprensa. Então a gente entra num ciclo vicioso que o esporte profissional de alto rendimento no Brasil fica estagnado. Falta até alguém de coragem que vai chegar lá e vai... Eu vou mudar essa porra. Eu vou mudar esse esporte. Eu vou começar a investir. E, cara, tudo bem começar pequeno. Faz uma escolinha mirim. Gente, fazendo um paralelo. Seleção de futebol da Alemanha. Campeã no Brasil com 7-1. As Olimpíadas, a Copa do Mundo da Alemanha foi em 2006, né? Os caras perderam em casa. O que os caras fizeram? Construíram, acho que uns 28 campos de treinamento por toda a Alemanha.
E os caras pegaram um psicólogo e começou assim, esse cara vai ser o terapeuta da seleção alemã sub-12. Esse cara acompanhou esses atletas até a Copa de 2014. Da seleção da Alemanha na Copa de 2014, só tinha um atleta, que era o Klose, que não tinha sido tratado por esse terapeuta. Imagina o preparo que esses caras chegam. Meu, os caras mudaram o país para vencer uma Copa dali 8 anos. Os caras não falam assim, não, vamos... Traz o Pepe Guardiola que ano que vem a gente... Não. Sim. Os caras esperaram ali mais 2 Copas do Mundo. Mais 2 Copas do Mundo para tentar o título. Só que os caras mudaram o país, construíram um campo de treinamento para todo o país. E vieram pro Brasil, o que fizeram? Construíram um centro de treinamento para eles na Bahia. E que ficou lá com um projeto fenomenal. Então, assim, tem uma questão que é cultural. A gente precisa... E aí, em todo... que eu estava falando de trânsito hoje, assim, que a gente chegou. Cara, a gente precisa mudar a cabeça do brasileiro, cara. O brasileiro precisa mudar o jeito de ver a vida, cara. E o que eu acho que falta pro brasileiro é amor próprio. Tem aquela frase lá nos 10 mandamentos, ame ao próximo. Só que as pessoas esquecem do final dessa frase, que é ame ao próximo como você ama você mesmo. Cara, a maior demonstração de amor que existe é o autocuidado. Se você cuida de você, se você está bem com você mesmo, você consegue fazer bem pro próximo, você fica feliz, você não enche o saco do outro, você não fica de mau humor. E o que eu acho que falta assim, até no trânsito, se você tá bem, você tá feliz, o cara te dá uma fechada e fala, vai lá, tá com pressa e tal. Se você tá estressado, você mete a mão na buzina, você xinga o cara. Então eu acho que assim, o que falta é muito amor próprio pro brasileiro, saber que a gente é capaz, que a gente é foda, que a gente pode construir o que a gente quiser. A gente tem um país continental. Desculpa, gente, é o país mais sinistro do mundo. Já viajei o mundo inteiro, assim, a gente tem todas as belezas, a gente tem todos os climas, não tem uma neve que seria prejudicial para a agricultura, pecuária. Cara, a gente tem a maior bacia hidrográfica de água potável do mundo, mar, fauna e a flora mais rica. A gente pode ser o que a gente quiser. Basta a gente, de fato, querer fazer. Eu acho que o brasileiro tem que acreditar, né? E o acreditar é o amor próprio. Né? Autoestima é a autoestima, é você se estimar, sabe? Sim. É você querer, você entender que isso aqui, cara, isso aqui é a tua vida, tá? Ninguém vai fazer por você, isso aqui é o que te carrega. Então, como você vai cuidar disso? Como que você vai cuidar do seu ao redor? Que tipo de relações que você vai manter? Que tipo de conteúdo você consome? Que tipo de alimento você consome? Cara, a escolha é tua. Tem ninguém forçando assim, a partir de hoje você só vai tomar Coca-Cola e comer McDonald's. Ninguém tá te forçando a nada. Você escolhe o que você quer construir para a tua vida. E o que eu acho que falta pro brasileiro, cara, a maioria dos brasileiros estão no automático. O filme lá, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. O cara sai de casa, fica lá só apertando as porquinhas, tá no automático, volta para casa, vai para lá, vai pra... O cara não tá, de fato, pensando o que eu quero construir de melhor para mim. Eu acho que o que falta muito hoje no Brasil é isso. E eu acho que, de fato, a partir do momento que a gente olha para... E aí que... Volto para o atleta olímpico brasileiro. Esses caras são os caras mais raçudos do mundo, cara. Com as condições que o Brasil dá, o cara conseguir dedicar a vida dele para ir para um jogo olímpico, meu. E o cara conseguir ir para um jogo olímpico. Desculpa, assim, são as pessoas mais sinistras que a gente mais devia tirar o chapéu e admirar, meu. Exato. São as pessoas que mais abriram mão de coisas na vida, se sacrificaram para chegar lá. E eu fico doido com essas coisas, cara. Eu até entendo mercado, dinheiro, né, métricas e tudo mais. Mas, tipo assim, o cara não valoriza um atleta que se mata no dia a dia pra fazer uma coisa que, tipo, pô, deveria ser invejada por todo mundo. E, cara, o cara admira um influenciador, às vezes, tipo, vou usar o exemplo do BBB agora, a menina entrou lá, milhões de seguidores, nossa, exemplo pra todo mundo que ela segue, a menina, cara, não tava bem, apertou o botão lá e foi embora. Então, tipo assim, eu conheço essa sabe? Menina. Tá entendendo? Ela participou de um BPC, o Pocket, lá em Rio do Vento, cara. Então, assim, é isso que eu fico, tipo, cara, a galera acredita na verdade de uma rede social hoje em dia que, porra, não é verdade, velho. Aquilo ali é, sabe, loucura, de verdade. Eu já passei por isso, assim, de parceiro meu, fornecedor meu, que chegar assim, em evento do Bota Pra Correr, parceiro de estrutura, chega assim, pô, Peu, tu virou mais atleta que empresário agora, né? Eu falei, por quê? Pô, no seu Instagram só vejo você treinando, competindo. Eu falei, por que, irmão, você quer que eu compartilhe no Instagram eu sentado fazendo planilha? Você quer que eu faça assim? Estamos aqui, num call, aqui, ó, eu, meu cliente, aqui, fechando o contrato, né? Acho que as pessoas não vão ter interesse nisso, as pessoas vão ter interesse, pô, o que eu transformei, quem me conhece há anos, a transformação, eu vou mostrar uma foto pra vocês não vão acreditar. Eu não consigo te imaginar com 100 quilos. Não, eu com 30 anos, você me dava uns 45. Hoje, com 42, já teve gente que me deu 35. Pra você ver a mudança. Depois você vai ver a mudança, assim. E o que é essa mudança? Ser saudável, se cuidar, cara. Então, assim... Aqui a gente tem essa bandeira, a gente defende isso, né, David? É da nossa família, porque a gente não acredita que existe outro caminho.
Eu vou te dar, então, até assim... Cara, eu falo que sou muito abençoado pelos pais que eu tenho, assim. Minha mãe e meu pai são duas pessoas muito fora de série. E meu pai é um cara de uma inteligência, de uma visão de mundo surreal, né? Hoje ele é consultor de branding. Ele constrói arquitetura de marca, posicionamento de marca. Só que como que ele faz isso? Através da biomimética. Ou seja, ele estuda a natureza, como que a natureza soluciona os seus problemas e aplica isso nas empresas. Cara, a gente tem acesso a uma das coisas mais incríveis do mundo, que é a natureza, as soluções que ela faz para clima, para água, para os bichos, para os predadores. A natureza se equilibra. A natureza, cara, é aquela velha história, né? Aquele filme da pandemia que tava todo mundo fechado, a natureza vai tomando conta. Se a gente ficar parado, a natureza toma conta, ela se equilibra, ela busca o caminho dela, raiz. Melhor coisa, vai na calçada, vê o que as árvores fazem. Você pode meter concreto, você pode fazer o que você quiser. A raiz, se ela quiser sair, ela vai estourar. Você não vai segurar. Então, se a gente fosse mais humano, mais olhasse mais para a natureza e como que a natureza pode ensinar a gente, buscar essa solução na natureza, a gente vai viver melhor em harmonia. Porque a natureza consegue. Que é o que eu falo assim, o ser humano é o câncer do planeta. E a Terra é um organismo vivo. A hora que ela quiser, 5 tsunami, 4 terremotos, não sei o que, acabou. Sim. Mata metade da população do planeta, ela volta a entrar em equilíbrio. Então, assim, é uma coisa, cara, ou a gente aprende a conviver com o planeta Terra, senão o planeta Terra vai se livrar da gente. Exatamente. E isso tá breve, tá né? no caminho. Tá no caminho. Tá bem no caminho, cara. Liminha do céu, que aula, hein, Liminha? Bota a rede social do Peu aí pra galera seguir ele. Peu, cara, 1h15 já, eu teria mais umas... Ai, já tá as coisas aí, já. Eu teria umas 2 horinhas aqui pra gente ficar conversando ainda, mas, cara, primeiramente te agradecer. Imagina. Eu acho que não tem nada que pague 2 coisas. Saúde e informação, cara. Então... obrigado, eu acho que quem tá em casa foi uma aula, velho, pra gente que tá aqui. Vocês, então, assim, foi uma aulaça. Eu acho que ouvir de esporte, ouvir de quem tem, como você falou, autenticidade? É isso que você falou? Autenticidade. Autoridade. Autoridade. Por quem tem autoridade de falar, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é o que tá faltando demais nas redes sociais hoje em dia. Tanto das marcas, quanto dos podcasts, quanto das empresas. Então, assim, cara, parabéns. Obrigado. Vocês estão levantando uma bandeira que eu imagino que é muito difícil, porque é um assunto polêmico, envolve religião, você explicou bastante coisa pra gente, mas eu acho que eu tô super adepto também a abrir uma alternativa para testar isso, porque eu sou um atleta amador hoje que tento performar e sofro com algumas coisas, então eu acho que é uma opção bacana pra gente se livrar do medicamento. Eu acho que tudo que a gente consiga tirar o remédio para tratar de uma outra maneira mais saudável, eu acho que é beneficiário pro nosso corpo. Então, parabéns, cara, continuem aí, você e o Fê, com essa bandeira. Eu acho que tem tudo para crescer muito e a gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir a inserção disso para mais pessoas, acessibilidade. E é isso aí, cara, parabéns, continue pregando saúde. E obrigado por ter vindo, e vamos marcar uma segunda, porque, cara, tem muito assunto pra gente falar ainda, cara. Não, tem bastante coisa, cara. Eu que agradeço vocês o espaço. E última coisinha que eu vou falar, e não vou mais tomar o tempo. Informação, cara. Isso foi uma coisa muito importante, que aí, quando você botou ali, eu lembrei. Cara, informação dentro do esporte, dados, ela pode ser tanto positivo quanto negativo, né? A história do pace. Não sei se chegou a ver isso que eu falei. Cara, o pace é um dado super importante. E não tem a ver com alto rendimento, não tem a ver com performance, tem a ver com a tua melhora do teu condicionamento, que isso é o quê? Melhora da tua saúde. Então, cara, esquece o pace, cada um tem o seu pace. A gente não sabe se o cara teve cirurgia ou não, se o cara tá treinando há 1 ano ou há 1 mês. Então, assim, o pace não importa, não dá pra comparar o meu pace com o de vocês. Mas o meu pace comigo mesmo importa pra eu saber da minha melhora. Então, informação, cara, que é o que a gente tenta trazer aqui, ela pode ser usada de uma forma boa ou ruim. A escolha, de novo, é sua. Exato. Então, obrigado por me convidarem para vir para cá, para a gente poder falar sobre cannabis. É uma escolha levantar essa bandeira. Eu sei que ela não é fácil. Provavelmente, pode ser que tenham pessoas que vão comentar, que falar que vocês são loucos, que vocês estão fazendo apologia às drogas e etc. Então, assim, eu agradeço vocês por dar a oportunidade para a gente poder compartilhar um pouco dessas informações. Show. Foi uma honra. Show. E contem comigo quando puder. Vocês também contem conosco. Mais um canal de disseminação de informação para vocês. Show. Esperamos o Fê aqui quando ele estiver em São Paulo. Sua irmã também, portas abertas para vir contar a história dela. Ixi, aí vocês vão ficar de 5 horas, viu, gente? O negócio é longo. Contem com o canal aí, porque é aquilo. Acho que muito do que você falou é o que a gente tenta pregar nesse quase 1 ano e meio aí de canal. Pregar que o esporte vale a pena, é acreditar em realmente quem tá no dia a dia, quem trabalha, quem gosta, quem merece. E não é olhar número, é olhar quem é
quem é de verdade. Então, é isso aí, cara. Parabéns mesmo. Show, obrigado e parabéns vocês pelo canal, parabéns pelo projeto, cara. Tô vendo lá a sua seleção para Lima, que vocês consigam trazer mais patrocinadores, fazer mais dinheiro com essa história aqui para poder alçar mais voos. Obrigado, Show. galera. Valeu. Muito obrigado, viu? Rapaziada, que aula, senhores. Então, espero que vocês tenham curtido aí. Pô, não deixou o like no começo, agora duvido que você não vai deixar. Se você não deixar agora... Então, galera, não esqueçam de ir lá na rede social do Peu, do Fê, Atleta Cannabis, sigam lá, muita informação, vamos, né, abrir um pouquinho a cabeça aí, entender que tem muito mais benefício do que malefícios aí do uso do canabidiol. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar marcar um segundo bate-papo aqui para falar de mais marketing esportivo, de como estão os eventos, esse assunto polêmico das marcas, investimento, tudo mais. A gente promete tentar marcar uma segunda data, mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Para quem não conseguir ficar 1h20 sentado na televisão, porque a gente sabe que hoje em dia, né, tudo é tempo. Então a gente tem o Spotify, vai fazer seu treino de bike, vai fazer seu treino de corrida, coloca a gente no Spotify. Certeza que o seu treino, o seu longão vai ficar muito mais agradável com a gente, beleza? Cessé, é isso aí, vamos para as próximas. Liminha, tá? Obrigado, tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu.